pauta. Hoje estamos falando de biológicos, indução à resistência, indução, enfim, nós estamos falando aqui do uso do biológico para a gente fazer aquele manejo das principais doenças, especialmente da soja. Nós estamos com o professor Sérgio Mazaro, ele é do Instituto Técnico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no município de Dois Vizinhos. Isso. E, então, continuando esse bate-papo aqui, ele já disse que os biológicos são fundamentais para aquela colonização do solo, para aquela biótica toda ali que precisa ser repovoada, né? E como que eu vou fazer? Porque a gente tem uma adubação, ou outros insumos também que precisam ser aplicados alguns dias antes, precisa fazer um tratamento de solo com antecedência. Qual que é a orientação com o biológico? Olha, biológico, ele tem que ser inserido dentro de todo um pacote tecnológico, dentro de um processo de avanço tecnológico. Tem que considerar que é um ser vivo. Essa é a primeira coisa e muito importante que tem que ser considerada. Tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, hoje nós temos muitas vezes o Bradyrhizobium, o Azospirillus, Bacillus subtilis. Então também não posso dizer que biológico é tudo a mesma coisa, não, né? Eu estou usando biológico, vai resolver minha vida. Não, mas eles têm uma função muito importante. O que acontece? A grande maioria dos biológicos, alguns deles, por exemplo, o Brádio, o Azospirillus, o Tricoderma e o nematicida, ele pode ser utilizado no tratamento de semente? Já no tratamento de semente? Pode. Só que tem que cuidar o quê? Compatibilidade. Então, tem algumas moléculas ou alguns ingredientes ativos relacionados ao tratamento de semente que existe incompatibilidade, sim. Então, isso é importante o produtor ver. Às vezes eu coloco uma coisa que neutraliza a outra. Por exemplo, carbendazim a gente sabe que existe incompatibilidade. Tiofanato metílico tem incompatibilidade. Então, não é a melhor maneira de utilização no tratamento de semente quando for usar esses ingredientes ativos. Aí, nesse caso, e em todos os casos, na minha percepção, esses produtos eles têm uma função muito melhor quando utilizados em aplicação em sulco. Então, as máquinas de aplicação em sulco retornaram às semeadoras. E elas retornaram com muita efetividade. Largou a semente e acabou, de certa forma, largando o biológico no sulco, aonde esse biológico vai ter contato com a semente e com toda uma questão, com todo o solo, onde vai ocorrer o processo de estabilização e colonização. Então, esse é um momento interessante de aplicar no sulco de plantio. Outro momento, muitas vezes, dependendo da doença, existe no caso do soja, por exemplo, uma aplicação onde tem áreas extremamente contaminadas por mofo branco. Você pode aplicar, por exemplo, em V2, ou seja, 2 trifólios verdadeiros, ou uma segunda aplicação em V4, pode aplicar posteriormente uma pós-colheita para colonizar os escleródios, que vai causar o mofo branco. Então, tem umas particularidades, sim, de cada doença, de cada problema e de cada biológico que vai ser utilizado. Mas só para finalizar, na minha percepção, a grande maioria dos biológicos que têm função para controle de nematóides e fungos de solo, eles têm que entrar via aplicação em sulco. Tá, porque a gente tem algumas dessas doenças ali que se instalam que aparentemente elas são frágeis. Vamos usar essa expressão aqui, me corrija aí, vá dando as nomenclaturas adequadas, por favor. Aí quando fala do mofo branco, a gente já teve todo aquele debate de dizer, né, que ele sobrevive ali, o escleróide fica 11 anos no solo, 10 anos, ali só aguardando o momento oportuno, o clima adequado. E a gente realmente pega ali, a gente vê toda aquela estrutura de proteção. Com a colocação dos fungos, ali do biológico, você falou já da colonização, até ali nos escleródios, ali eu já posso começar a ter esse manejo, fazendo ali esse controle populacional através dessa inoculação? Não tenho dúvida. Cada biológico tem uma função. Por exemplo, o BRAD, ele tem a função de fazer com que ocorra uma eficiência na fixação do nitrogênio. O Azospirillus tem uma função hormonal, de maior crescimento. O Bacillus subtilis tem um efeito muitas vezes, lá também em termos de defesa. Pega um Tricoderma, ele tem uma capacidade
direta de colonizar o patógeno. Então, esse esclerótico, você já viu e teve contato, que muitas vezes pode permanecer no solo até 14 anos, 15 anos, tem relato. Procede, isso aí continua do mesmo jeito. O que acontece? Mas esse escleródio, ele vai ser colonizado pelo fungo e vai matar o fungo. Então, vai fazer com que aquela estrutura que vai largar um apotécio, que é um cogumelozinho. Aquela coisinha linda. Exato. Aquilo lá vai fazer o quê? Vai fazer com que degrade aquele cogumelo, não largue os esporos, as cósporos, e não contamine a flor, fazendo com que cause o mofo branco. Então, a utilização no tricoderma, ele tem essa capacidade, ele tem efeito subfusário. O tricoderma já tem relatos e efeitos contra nematóides. Então, são aumentando a população desses biológicos que anteriormente já estavam nos solos e que nós conseguimos acabar com eles. Pois é, porque foi essa atividade repetida que acabou eliminando esse patógeno, esse fungo que era benéfico e o patógeno sobressaiu. E selecionando outros e até mesmo sendo inseridos em novas áreas outros. Então, muitas vezes, a própria esclerotínia, ela veio por sementes contaminadas. Então, uma semente de nabo, uma semente de... Por isso que é importante também, mesmo que seja para uma planta de cobertura, ter uma procedência dessa semente. Não tem dúvida. Semente contaminada pode estar contaminada pelo patógeno, inclusive a semente do plantio, a semeadura muitas vezes pode estar contaminada. Uma semente de girassol pode estar contaminada com esclerotínia. Não, e aqui hoje, aqui no sudoeste goiano, o mofo branco não é a preocupação, mas em Jataí, nós tivemos há uns 5 anos mais ou menos, no girassol, que pegava ali um capítulo inteiro que ele não tinha quase nada de sementes de girassol. Você ia desmanchando ali só os... Não tenho dúvida, são doenças extremamente agressivas. Se antes nós tínhamos... Era chocante. Se antes nós tínhamos problema com a ferrugem asiática, nós tivemos que aprender a manejar a ferrugem asiática, para hoje nós temos tranquilidade em relação à ferrugem. Da mesma maneira, nós estamos, na minha opinião, como fitopatologista, com um problema muito mais sério: doenças de solo e nematóide. Tem que se apavorar? Não. Nós vamos ter que saber, descuidar. Nós temos que saber conviver, temos que saber conviver em baixa população, para que tenha baixa incidência e não se perca com produtividade. Professor, tem uma questão que eu acho gostosa, eu sempre gosto muito dessa atividade, né? Quando eu vou lá colocar os biológicos, aí alguém pode falar assim, mas eu não vou criar uma superpopulação? Aí vem aquela questão, para ele ficar multiplicando, ele precisa da praga, do escleródio ali, para ele conseguir fazer a multiplicação dele. Não tendo, ele acaba também tendo uma população baixa, não vai ter uma superpopulação. Olha, hoje sempre tem uma recomendação. Por exemplo, a gente recomenda em suco muitas vezes, brade, risóbio, não tem problema de colocar uma dose maior. Azospirilos pode ter um efeito hormonal e muitas vezes a planta tem um comportamento que não se queira aquela planta. Aí o problema maior, e muitas vezes tricoderma, não vai ter problema de muitas vezes ter um efeito maléfico, tanto que muitas vezes o uso é continuado. Da mesma maneira, esses fungos que têm efeito nematicida, o grande problema que acontece, a gente tem que tocar nesse assunto, é muito delicado, muitas vezes os produtores querem fazer os biológicos em casa, ou na propriedade, melhor na propriedade, e quando se faz os biológicos na propriedade, você não tem controle nenhum daquilo que realmente você está produzindo. Você pode, ao invés de produzir um biológico benéfico, aquela cauda, aquele meio que você preparou, ele pode estar contaminado com fungo fitopatogênico, com fusário, com uma bactéria, você multiplicar e você jogar ela para a lavoura. Da mesma maneira, o que acontece? É o meio de cultura, e nesse meio de cultura você pode vir a cultivar um patógeno para humanos, porque é o meio de cultura, e no meio de cultura, eu sou fitopatologista, é ali que a gente acaba muitas vezes multiplicando fungos e bactérias de nosso interesse. Então, quando a gente faz na propriedade, é um problema muito sério a falta de controle que existe, principalmente
Não existe controle, então você não sabe a população que você vai estar colocando. Realmente Seria a naquela concentração. aquela situação doméstica, onde não se tem uma estrutura adequada para fazer aquela multiplicação. Não Não se tem tem. um controle daquilo que está sendo feito. E tem muita gente fazendo. Compra os equipamentos, compra o kit, compra os meios, acaba comprando um produto comercial e multiplicando em casa. Então chegou para mim na universidade, já para avaliar muitas vezes, um produto feito em casa rico em tricoderma. A única coisa que não tinha lá era tricoderma. Então, olha, veja só o que está se aplicando nas lavouras. Então, é uma coisa que realmente tem que tomar muito cuidado. Essa questão do biológico tem um efeito extremamente benéfico, não tem caminho de volta, não vai ter fungicida que vai, ou não tem perspectiva de moléculas que venham a ter um efeito com capacidade de translocação até as raízes. A armazenagem também é muito zelosa em função dessa... que está lidando com o ser vivo ali? Não tem dúvida. Tem que, transporte, armazenagem. Empresas de boa qualidade acabam encaminhando em caixas de isopor, cuidando com a exposição. É um ser vivo. Compatibilidade, tem toda uma orientação com químicos, toda uma questão de armazenamento, tem que tomar cuidado, que são seres vivos. São, na grande maioria, fungos e bactérias que têm uma vida e para se manterem viáveis, têm que estar armazenados em ambientes adequados. Olha, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer a sua participação conosco e dizer que foi muito gostoso o bate-papo aqui para a gente estar falando de todos esses assuntos e em outras oportunidades nós queremos mais uma vez falar sobre as fitopatologias todas que estão por aí e os biológicos, claro. Muito obrigado e estou à disposição, caso de alguma dúvida, encaminhar para cá e a gente vai manter o contato aí para responder com muito prazer. Muito obrigado. Então, você também pode fazer aí, deixando, inclusive no nosso canal no YouTube, você pode deixar as perguntas que nós estamos sempre monitorando e trazendo as respostas para você. Quero aproveitar e deixar um abraço também para o Aldo da Abalagro, acompanhando a gente. Aldo, um abraço, obrigada pela sua parceria sempre.